Bom dia a todos. Antes de iniciarmos, eu vos convido a fechar os olhos mais uma vez, colocar a mão sobre o seu coração. Vamos pedir ao Senhor que nessa manhã Ele nos conceda a graça de experimentarmos um pouco mais do seu amor. Ele quer todo amor por nós. E nessa manhã quer se revelar a nós como um Deus de amor, como um Deus de misericórdia. Nada na nossa vida é possível se não for no amor, e no amor de Deus que transborda sobre nós. Senhor, eu estou pedindo já no início desta nossa manhã, que nós possamos experimentar um pouco do Teu amor. Eu sei, Senhor, que se conhecêssemos o Teu amor totalmente naquilo que Ele é, como diz, Senhor, os santos, nós morreríamos de amor. Mas dai-nos a graça de experimentar aquilo que para nós é reservado hoje, para que possamos andar, caminhar como homens, mulheres, filhos Teus amados, queridos. Vivermos a nossa vida sabendo e experimentando o Teu amor por nós. Derrama, Senhor, sobre nós uma porção dobrada do Teu amor e dai-nos a graça de compreender quem Tu és. Dai-nos, Senhor, a cada pessoa que aqui está, Tu nos conheces, Tu sabes quais são os sentimentos, as aflições, as dores, os desafios que cada um tem e que cada um tem enfrentado. Mas queremos caminhar olhando, Senhor, a partir do Teu amor por nós, a partir daquilo que é derramado do alto sobre nós. Queremos viver não como pessoas abandonadas, perdidas, como se Tu foste indiferente a nós. Pelo contrário, somos acompanhados pela Tua grande e pela Tua infinita misericórdia. E nesse ano da misericórdia, Senhor, nós queremos experimentar o Teu amor, que é misericórdia. Vai permitindo que o seu coração seja invadido pelo amor de Deus, de um Deus que nos ama. Você pode até dizer isso para você: Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. Que o Teu Espírito, Senhor, possa revelar para nós quem é o Pai em Jesus Cristo. Por isso, Espírito Santo, trabalha os nossos corações. Tu que és o amor do Pai derramado em nossos corações, trabalha em nós e dai-nos a graça de experimentar quem é o Pai. E obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor derramado em nossos corações. Te louvamos, Te agradecemos, Te adoramos, Te bendizemos. Louvamos o Teu amor por nós. Obrigado. Amor incomparável, incondicional. Bendito sejas. Muito obrigado. Olha para quem está do seu lado e diga: Deus ama você. E você pode sentar agora. Certa vez, deixa eu colocar isso aqui mais próximo aqui, já que você ficou aí para trás. Certa vez uma senhora que tinha um dom muito, Deus a usava muito, através de um abraço. Toda vez que ela abraçava uma pessoa, o abraço dela não era um abraço qualquer. Todas as vezes que ela abraçava uma pessoa, o Senhor falava em palavra de ciência com aquela pessoa. Então, através daquele abraço, o Senhor revelava muitas coisas para as pessoas abraçadas. E uma vez eu tive a graça de ser abraçado por essa senhora, e eu não me esqueço o que o Senhor falou para mim através dela. E me acompanha até hoje essa visualização que ela teve. O Senhor, essa senhora me abraçou, e não era abraço de tamanduá não, que não larga. É um abraço normal, abraçou, o Senhor falou. Então eu estava no retiro, essa senhora veio me cumprimentar e me deu um abraço. Quando ela me soltou, ela disse: o Senhor me mostra
um olhar vindo do alto, um olho que te olha, você num caminho, e uma pessoa te olhando, te acompanhando com o seu olhar. E o Senhor disse que é Ele te olhando no caminho, independente do caminho que você tomar, o olhar de Deus está sobre você, mas um olhar de amor. Da mesma forma que os raios do sol atingem a terra, assim os raios do amor de Deus, do seu olhar, atingem você. Uma visualização simples, mas que me disse muita coisa, porque até hoje eu sei e sinto que pelos caminhos, independente dos caminhos que eu tomar, o olhar de Deus está sobre mim, me olhando, cuidando de mim, me acompanhando como os raios do sol que aquecem a terra, assim o olhar de Deus sobre mim. Não um olhar de julgamento, mas um olhar que me acompanha, que me vê, que não é indiferente a mim, que caminha comigo, que me conduz. E é isso que nós queremos também experimentar nessa manhã. Um Deus que nos olha não olhando aquilo que fazemos, mas olha para nós, porque nós somos importantes, e não aquilo que fazemos. Independente se estamos fazendo certo ou errado, Deus olha para mim, olha para nós. Nós é que somos importantes, e o seu olhar está sobre nós, cuidando de cada um de nós. Eu nunca esqueci isso, e vivo com esse olhar, sabendo que o olhar de Deus, o olho de Deus está sobre mim, um olhar de amor que me acompanha, por onde eu estou, está me acompanhando. Até nos meus pecados. Até nos meus pecados Deus me olha e não se envergonha de mim. É um amor que nos constrange, realmente. Um amor que muitas vezes nos impede de pecar, porque nós sabemos que tem um Deus me olhando, não me julgando, mas me olhando e cuidando de mim. Cuidando daquilo que eu faço, daquilo que eu sou, dos meus sentimentos. E é isso que nós queremos experimentar nessa manhã. Por isso eu queria que você pegasse comigo um evangelho muito conhecido. Vocês já devem ter ouvido muitas vezes esse evangelho, que é o evangelho de Lucas, no capítulo 15. Amém ou misericórdia? Facinho, hein? Não vou falar página, não. É um absurdo falar página para católico, hein? Não deveria ser, não. Mas muita gente, não é o caso de vocês, claro, né? Vocês já encontraram, ó. Tá todo mundo rapidinho. Lucas, é depois do Gênesis e antes do Apocalipse. Facinho de encontrar. Só faltou a página. Mas fica aí com Lucas 15, mas eu gostaria de pegar antes apenas um versículo que me foi dado pela equipe que estava rezando, orando, e passou para mim o que o Senhor mostrou, que está em Apocalipse 3:20, que diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e tomaremos a refeição, eu com ele e ele comigo. É muito interessante isso, porque João, o Senhor está falando para a comunidade de Laodiceia. A palavra Laodiceia significa povo justificado. O que é a palavra ser justificado? Justificado é aquele que se tornou agradável a Deus. É como se a pessoa tivesse tomado, o significado próprio é isso, é como se a pessoa tivesse tomado um banho de perfume e ficou perfumada, agradável a outro. Não está fedendo mais. Ela tomou um banho, passou um perfume, ela se tornou agradável. A companhia dela se tornou agradável para os outros. Então a palavra justificado significa tornar-se agradável. E só Deus pode nos tornar agradável a Ele. Isso aconteceu pelo sangue de Jesus, que nos tornou agradáveis ao Pai. O pecado que nos tornava um povo
sujo, fedorento, que ninguém queria ficar perto, o sangue de Jesus nos tornou agradáveis ao Pai, agradáveis a Deus. E aqui, para essa comunidade que tinha se tornado agradável a Deus, o próprio Senhor está dizendo, Jesus, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. É muito interessante essa palavra, cear com ele, porque na comunidade judaica e na cultura judaica, cear com alguém é se fazer um com aquela pessoa. Não é apenas eu fui na sua casa, fiquei na mesa, comi com você, terminou e eu fui embora. Não. Na mentalidade judaica, comer com alguém é assumir totalmente aquela pessoa. Como é que é seu nome? Eva. Então eu sentei na mesa com a Eva, eu estou assumindo a Eva para mim, assumindo a sua condição, entrando na sua intimidade e me permitindo também que ela entre na minha intimidade. Então, quando Jesus está dizendo, eu entrarei na sua casa e cearei com ele, ou seja, ele quer entrar na intimidade mais profunda, e aquilo que nós vimos em João, o próprio discípulo amado, que na ceia recostava a sua cabeça no peito de Jesus, na verdade deitava realmente a sua cabeça no seio de Jesus. A palavra no grego é essa, no seio, não no peito. Da mesma forma que uma criança é amamentada no seio da sua mãe, olha que interessante essa figura. A criança, quando está amamentando no seio da sua mãe, ela está com o olhar voltado para a mãe, o coração da criança está contra o coração da mãe, e a boca da criança está na intimidade da mãe. Mulher nenhuma sai, mostrando por aí a sua intimidade. Agora, para o seu filho que ela está amamentando, ela mostra com amor a sua intimidade, e ele ainda toma daquilo que vem do mais profundo dela, que ela mesma está produzindo, que é o seu leite materno. Então, quando fala que João estava na intimidade, a sua cabeça recostada no peito de Jesus, na verdade, ou seja, o seu coração está com o coração de Jesus, o seu olhar está no olhar de Jesus, ele está conhecendo a intimidade de Jesus mais profunda como Filho de Deus, e ao mesmo tempo experimentando os segredos de Deus. Porque na última ceia, na traição, quando Pedro do outro lado diz, João, pergunte para ele quem é o traidor. Quando a gente lê a Sagrada Escritura, Jesus não falou para todos, Jesus falou para João, nem Pedro ficou sabendo quem era. Aquela parte que Jesus fala, é aquele que molhar o pão comigo no molho, ou aquele que eu der de comer, ele falou para João, porque João estava na sua intimidade, João tinha perguntado para Jesus quem seria, e ali Jesus falou para ele. Então, comer com alguém, entrar na sua casa, cear, é entrar na intimidade da pessoa, conhecer os seus segredos, os seus tesouros, as suas qualidades, defeitos, é entrar totalmente. Eu não vou apenas, desculpa a expressão, somente para encher o bucho. Comida no caminho, comida no papinho, pé no caminho, que a gente diz, né? Não só para isso, mas é para entrar profundamente na intimidade daquela casa e daquela família. Então, quando Jesus aqui no Apocalipse está dizendo, aquele que abrir a porta, ou seja, aquele que abrir a sua intimidade, aquilo que ele mais tem de sagrado, de especial, eu entrarei e vou cear com ele, vou me fazer um com ele, vou descer na sua profundidade e quero conhecê-lo profundamente. Só que isso, infelizmente, nós vamos ver isso em Lucas 15, 1 a 3. Todos os publicanos e pecadores, já começa assim, eu estou com uma tradução, eu creio que vocês estejam com a Bíblia da Ave Maria, não é isso? Eu estou com a da CNBB, pode ser que a tradução seja um pouco diferente. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam contra ele. Este homem acolhe os pecadores e come com eles. Nós já podemos parar por aí. Então, olha, os escribas e os fariseus
começaram a murmurar porque Jesus estava comendo com os pecadores, cumprindo aquilo que Apocalipse vai dizer: aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. E comer com os pecadores é assumir a condição daquele pecador, é se colocar no lugar dele. Então, quando Jesus comia com um pecador, ele estava se colocando no lugar daquele pecador. Ele estava assumindo o pecado daquela pessoa. Todas as vezes que Jesus toca num pecador, ele se coloca no lugar dele. Ele assume inteiramente aquela pessoa, em todas as suas condições. Só que para os judeus já não compreendiam mais isso. Estar com os pecadores. Estar com os pecadores e se fazer um com eles era inconcebível para os fariseus e para os escribas. E é isso que Jesus quis fazer, estar sentado com os pecadores, comendo com eles, se fazendo um com eles e assumindo. E para que Jesus foi na casa dos pecadores? Para apresentar para eles o seu Pai, apresentar para eles o amor de Deus. O que aconteceu com os judeus? Os judeus sabem muito bem, eles conhecem muito bem o livro do Gênesis, que vai falar sobre a criação. Eu queria que você me acompanhasse para depois nós chegarmos onde Deus quer que nós cheguemos. Acho que eu vou colocar minha água aqui, que não precisa andar tanto. Os judeus conhecem muito bem o livro do Gênesis, que fala da criação, como que Deus nos criou, como que Deus pensou em nós. Nós não somos uma obra do acaso, um acidente da natureza, mesmo que tenhamos nascido através de uma violência, de uma mãe que foi violentada, de uma mãe que não queria aquela criança, não importa a maneira que nós viemos. Nós somos vontade de Deus, nós somos um pensamento de Deus. Deus nos quis, nos desejou, por quê? A união de um pai e de uma mãe podem gerar uma vida, mas não pode criar uma alma para aquela criança. O único que pode dar uma alma para uma criança é Deus. Então, na hora da concepção, seja ela de uma maneira violenta, seja ela de uma maneira sem amor, seja ela uma concepção feita no desamor, na violência, no abuso sexual, no estupro, seja o que for, naquele momento Deus cria, porque Deus desejou aquela pessoa. Claro, não daquela maneira, mas Deus a desejou no seu coração. Então, naquele momento, Deus cria uma alma para aquela criança. Ou seja, Deus se debruça e olha para aquela criança que está vindo numa condição terrível, mas Deus a quis, a desejou. Então nós somos um desejo de Deus, um risco que Deus assumiu, mas nos desejou, nos quis, nos amou e nos chama para Ele. E os judeus sabiam disso. Sabia que Deus, quando tocou, porque no homem foi criado a imagem, vai dizer o livro do Gênesis. Deus criou, eu vou passar bem rápido, porque senão a hora não espera, Então vou passar de uma maneira bem rápida o livro do Gênesis. Deus, quando pensou no homem, Deus criou o céu, criou a terra, diz o livro do Gênesis, criou os animais, e depois de cada obra criada, o que diz a Sagrada Escritura? Deus viu que era bom. Quando chegou no sexto dia, Deus criou, então, vai dizer assim a palavra de Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Está lá. Quando Deus cria o céu, a terra, o sol, a lua, os astros, etc., a palavra de Deus diz apenas: Deus disse, faça-se o sol e o sol se fez. Faça-se a terra e a terra se fez. Faça isso e isso aconteceu. Agora, quando chegou no ápice da criação, Deus não disse faça-se, mas Deus disse façamos. Os judeus dão uma explicação, os rabinos, dizendo que naquele momento Deus entrou em conselho com seus anjos. É claro, para nós cristãos, era a própria Trindade falando, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas para os judeus, era como se Deus, agora chegou um momento tão importante da criação, que foi preciso que Deus se reunisse em conselho para tomar uma decisão, que seria a primeira obra criada que participaria da sua glória, da vida de Deus. Não seria apenas um ser criado, mas seria um ser que conheceria o amor, que seria capaz de amar e que participaria da vida inteira de Deus, daquilo que Deus é, essa criatura participaria. Então Deus se uniu em conselho. E porque o Pai ama tanto o Filho, olha, nós vemos aqui essa imagem da Trindade. O Pai ama tanto o Filho,
e se dá inteiramente ao Filho, sem reservas, o ama profundamente. Vai dizer Santo Agostinho que o Pai é o amante, o Filho o amado e o Espírito Santo o amor. Então, o Pai, pelo Espírito, que é o amor, ama tanto o Filho e se desdobra em carinho por ele, que o Filho quer sempre corresponder ao amor do Pai. Então o Pai, por amar tanto o Filho, quis criar o homem à imagem do Filho, para que com o mesmo amor que ele ama o Filho, ele pudesse amar o homem, a obra criada. Então ele quis fazer o homem em homenagem ao seu Filho, e criou o homem à imagem e semelhança do seu Filho. Então o Pai, o que ele fazia? Eu preciso de 3 voluntários para a Trindade agora, pode ser vocês 2? Pode. E o Senhor também, pronto. Eu não tinha pensado em ir por aí, mas Deus está nos conduzindo. Então o Senhor, que é o mais velho, vai ser o Pai. O Espírito Santo fica aqui, isso, o Senhor aqui, e ele é o Filho. Então veja, o Pai, a Trindade entrou em reunião, a reunião trinitária, em conselho. Agora vamos criar. O Pai ama tanto o seu Filho, que é este, e que olha para o Filho sem parar. O ama, e o Filho é tão amado pelo Pai, que se tornou a imagem do amor do Pai, o rosto misericordioso do Pai. Ele ama tanto o seu Pai, que ele quer em tudo agradar o Pai. E quem faz esse amor acontecer é o Espírito Santo, que abraça os dois aqui. Pode colocar, não, você está abraçando pela metade, tem que ficar no meio aqui atrás. Isso, só põe, isso, assim é a Trindade. Então o que o Pai fez? O Pai tomou uma decisão: eu quero criar por amor ao meu Filho. Eu amo tanto o meu Filho, entenda a palavra amor como total doação de si. O amor não pensa em si, só pensa no outro. Total entrega e doação. Então o que o Pai diz? Eu quero criar o homem à imagem do meu Filho. Façamos, é uma obra trinitária. O que o Pai faz? Então o Pai desce para tocar na terra. E ele não pode tocar no pó, em qualquer terra, porque ele sabe que um dia o seu Filho vai assumir aquela terra, aquele pó. Então tinha que ser uma terra boa, bem trabalhada, porque um dia o Filho também assumiria a nossa humanidade. Então o Pai, no Espírito, ele vai criando o homem olhando para o Filho. Eu quero fazer o homem à imagem do meu Filho, como sombra. A palavra imagem vem da palavra sombra. Ele vai ser a sombra do meu Filho. Quando eu olhar para o homem, eu me lembrarei do meu Filho. E quando eu olhar para o meu Filho, eu me lembrarei do homem. Então ele foi criando, olhando para o Filho, formando o homem à imagem do Filho, para que o homem, por todas as vezes que ele lembrasse do homem, ele pudesse pensar no Filho. E todas as vezes que ele pensasse no Filho, ele pudesse se lembrar do homem. E fez o homem. O homem foi feito. Agora o homem precisava do sopro da vida, que é a intimidade de Deus. O próprio Pai, olhando para o Filho, o homem se tornou a imagem. A palavra imagem no grego significa ícone. O ícone para os orientais não é como para nós ocidentais, que nós veneramos as imagens. Para o oriental é mais o ícone, que para eles é a presença viva da pessoa. E o ícone, para o oriental, é uma janela aberta para a eternidade. Então o homem, se ele foi criado como um ícone, todas as vezes que nós nos olhamos, nós deveríamos enxergar a eternidade através de nós, porque fomos criados à imagem da eternidade, para que quando o Pai olhasse para o homem, ele pudesse enxergar o Filho que é eterno, para que quando nós pudéssemos nos olhar uns aos outros, nós pudéssemos ver o nosso fim, que é a eternidade. Fomos criados para a eternidade do amor. Então, quando o Pai cria o homem, a imagem do Filho, agora é hora de dar vida. O padre falava aqui de manhã, que tem muitas pessoas que vivem como mortos-vivos, que não têm o Espírito. Então o Pai nesse momento vai soprar no homem o seu Espírito, para que ele seja como o Filho. O Filho é cheio do Espírito Santo, o Filho é cheio de vida, para que o homem também tenha vida.
Então ele vai soprar nas narinas do homem o sopro de vida. É interessante, olhe bem, os judeus, os rabinos dizem que o homem foi criado num boca a boca com Deus. O que significa isso? Num beijo na boca, se poderíamos dizer. O que é o beijo de um homem e de uma mulher quando se beijam? Estão na intimidade mais profunda. Estão o quê? Partilhando o amor uns com os outros. Na missa ontem, no Abraço da Paz, eu vi um casal que se cumprimentou dando um beijo um no outro. São casados. É a maneira de dizer, receba a paz de Cristo, eu te amo, você também me ama. É a maneira, ou seja, a intimidade do homem e da mulher, através de um beijo. E os rabinos vão dizer que o homem... Eu já libero vocês daqui a pouco. Os rabinos vão dizer, assim vocês como prêmio recebem uma porção dobrada do Espírito. Os rabinos vão dizer que o homem foi criado num beijo na boca com Deus. Por quê? Num beijo de amor. Eu estou aqui mais uma vez com a Eva. Quando Deus soprou nas narinas de Adão o sopro da vida e que Adão abriu os olhos, a primeira coisa que ele viu foi o quê? Foi Deus. Tá, mas o que ele viu em primeiro? Se eu estou soprando no nariz da Eva e ela abre os olhos, a primeira coisa que ela vai ver é a minha boca. Quando o homem abriu os olhos, a primeira coisa que ele viu foi a boca de Deus soprando nele o hálito da vida. E a boca de Deus, segundo os padres da igreja, a boca do Pai é o Filho. Não vai dizer assim João Batista, né? Os padres da igreja nos ensinam que João Batista era a voz e Jesus era a palavra. Eu sou a voz que clama no deserto. João Batista era a voz. A boca é o Filho e o sopro é o próprio Espírito. Então o homem, quando abriu os olhos, ele enxergou a boca de Deus, que era o próprio Filho. Ele viu, ele foi criado então através da boca de Deus que o beijou. E o Cântico dos Cânticos vai dizer à esposa: beija-me com os lábios teus. A boca e os lábios é Jesus. Então beija-me com os teus lábios de amor. Ou seja, quando o homem quando ele nasceu e foi criado num beijo de amor. Deus beijou o homem, dando a ele o hálito da vida. Então o homem nasceu num beijo de amor. O homem nasceu na profundidade do amor, na intimidade do amor. Por isso que não existe o fulano nasceu de um estupro, fulano nasceu, a mãe foi violentada. O ato conjugal dos pais pode ter sido violento. Ou o ato da concepção pode ter sido terrível, um estupro, por exemplo. Mas aquela criança foi desejada num beijo de amor. Então nós, homens e mulheres, nascemos de um beijo de amor de Deus. Deus nos amou naquele momento, nos fez a imagem do Filho que Ele ama, para poder amar o Filho em nós e poder nos amar amando o Filho. Uma briga de amor. O Pai quis homenagear o seu Filho e nos criou. Nós somos a homenagem que o Pai quis fazer para o seu Filho. Nós somos aquilo de mais importante que o Pai quis dar de presente para o Filho. Filho, eu quero te homenagear. Mas você não precisa de um carro novo. Você não precisa de um carro zero, nem de uma festa de aniversário. Então a minha maneira de te homenagear e te dizer que eu te amo, eu quero criar os homens igualzinho a você, a sua imagem e semelhança. Então nós somos a homenagem que o Pai quis dar para o seu Filho. Diga isso para quem está do seu lado. Você é a homenagem de Deus. Vamos aplaudir a Trindade que esteve aqui conosco. Nós somos a homenagem que o Pai quis dar ao seu Filho Jesus. Nascemos na profundidade do amor e nascemos nesta dança do amor entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Então uma coisa que nós já temos que tirar do nosso coração, da nossa cabeça, é que nós não fomos desejados. Fomos sim.
Pode ser que nós não tenhamos sido desejados pelo pai, pela mãe, por seus motivos. Pode ser que a mãe tentou nos abortar, ou o pai não nos aceitou, fugiu de casa, foi embora. Mas desejados nós fomos. Porque nós nascemos de um beijo de amor de Deus e nos criou a imagem e semelhança dele. Agora uma perguntinha. Por que Deus descansou no 7º dia e não descansou no 5º, no 4º, no 3º, no 2º dia? Claro que Deus não estava cansado, não precisava descansar. Deus não se cansa. Mas Deus descansou no 7º. É interessante, porque Deus só descansou depois de ter criado o homem. Foi a última obra da criação. Eu gosto de dizer que quando Deus criou, se você pegar o livro do Gênesis, você vai ver que está escrito assim. Quando Deus criou o homem e a mulher, Deus viu que todas as coisas que Deus criou, Deus viu que era bom. Agora, quando criou o homem, o que está escrito na Bíblia? Muito bom. Deus viu que era muito bom, só que bom no hebraico é a mesma coisa que belo. Não existe duas palavras como no português, a palavra belo e a palavra bom. No hebraico é uma só. Aquilo que é belo é bom, e aquilo que é bom porque é belo, e aquilo que é belo é porque é bom. Então, quando Deus olhou para o homem, viu que ele era muito bom, e depois não criou mais nada. Vocês nunca pararam para pensar e se perguntar por que depois da criação do homem, Deus não criou mais nada? Por que Deus não criou mais nada? Sabe o que eu gosto de dizer? É claro, na linguagem humana. Numa linguagem humana, porque nós não temos outra para falar. Mas quando Deus olhou para o homem e viu que era muito bom, e ficou contemplando o homem, que esqueceu de continuar a obra da criação, está contemplando o homem até hoje. Lembra daquele olhar que eu falei, do olhar de Deus, que me vê, que me contempla? Ou seja, Deus está diante de nós, nos contemplando até hoje, e dizendo para o seu filho, ficou muito bom, né? Ficou bom, ficou muito belo, e não fez mais nada, não criou mais nada depois do homem. O homem se tornou a coroação da criação, se tornou aquilo que de mais belo Deus criou, e ficou, sabe aquela mãe que tem o primeiro filho, ou pai também, e que fica diante do berço babando? Todo mundo fala que a criança é a cara da mãe, e ele acha que é a cara dele. Entende? Todo mundo fala, nossa, parece demais com a mãe. Até que o branco do olho parece com o do pai, mas é a cara da mãe. Mas não importa, o pai está ali diante do berço, babando com aquela criança, contemplando, orgulhoso, nasceu de mim, faz parte de mim. Ou vice-versa, ou a mãe também. Ou seja, fica ali, faz questão de apresentar o seu... Eu, como sou padre, o meu irmão morre de ciúmes quando eu chego então na casa da minha mãe, na casa dos meus pais, quando eu vou de férias. E quando eu chego, ele já me liga, o troféuzinho da mamãe já chegou? Eu falo, já cheguei. Ou seja, nós somos o troféuzinho de Deus, né? Nós somos aquilo que de mais belo Deus fez. E apresenta para o mundo, este é o meu troféu, é a obra da minha criação, é o que de mais importante eu fiz. E o mesmo amor que eu tenho pelo filho, eu coloco neste homem que é a obra da criação. Então Deus continuou contemplando, e para ele não tinha necessidade de continuar criando mais nada. E descansou no 7º dia, sabe por quê? Porque só no homem Deus pôde encontrar o seu lugar de repouso. Então, nós nos tornamos o lugar onde Deus quer descansar. Nós não somos qualquer coisa. Nós somos a casa que Deus se escolheu para descansar. Nós somos o lugar do amor. Por que Jesus, agora nós entendemos, por que Jesus mais tarde vai dizer que o Filho do Homem não tem onde recostar a cabeça? Que o Filho do Homem, quando os discípulos, não, queremos te seguir. Tá, as raposas têm as suas tocas e os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem onde recostar a cabeça, porque o lugar de descanso do Filho de Deus é o homem. Só que a tristeza é que o homem não quis se tornar o lugar de descanso de Deus, e ele só pôde recostar a sua cabeça na cruz. A cruz se tornou o lugar onde Deus descansou, porque não encontrou mais o seu descanso em nós.
não pôde encontrar em nós o lugar onde ele poderia descansar. Está vendo? Nós somos criados num ambiente profundo de amor. Nós fomos desejados na profundidade do amor. E os judeus sabiam de tudo isso, que nós fomos criados para o amor. Queridos, se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e se vai dizer João que Deus é amor, isso quer dizer que nós fomos criados à imagem do amor. Nós somos capazes de amar e capazes de serem amados. Nós não temos desculpas para não amar. A minha pregação está indo para o outro lado. Não sabia que era isso que Deus queria. Mas eu já volto lá. Mas é o Senhor convencendo os nossos corações. Por isso que nós temos condições de fazer opção pelo amor, porque nós não nascemos no desamor, nós nascemos no amor. Mesmo que tenhamos sido abandonados, mesmo que sejamos filhos adotivos, que os nossos pais não nos quiseram, em primeiro lugar Deus nos quis, e nós fomos criados no amor. Então nós não temos, se tem uma coisa, eu gosto muito da psicologia, gosto muito, só que se tem uma coisa, por exemplo, a psicanálise, por exemplo, o que Freud errou, e um dia na eternidade, se ele estiver no céu, eu quero falar isso para ele. Fala assim, olha, você passou alguns anos no purgatório porque você errou nisso. É dizer que o nosso passado determina o nosso presente e o nosso futuro. Determina para aqueles que não conhecem a Deus. Porque para aqueles que passam pela cruz de Jesus, mesmo eu tendo tido um passado terrível, eu sou capaz de fazer a opção pelo amor e dar um novo sentido para todas as coisas. Eu posso pegar a minha dor mais profunda e dar sentido para ela. Eu faço a opção pelo amor. Para muitos, as nossas dores e feridas podem ser uma muralha, uma pedra na minha frente que me impede de caminhar. E para aqueles que conhecem a Deus e que experimentam o amor de Deus, aquela pedra só vai me fazer subir e dar um pulo mais alto. E ir mais para frente. Ou dar a volta, andar mais um pouco, passar, deixar a pedra para trás e continuar o meu caminho. Então, a pedra da nossa ferida, na nossa história, quando eu olho para Deus que me criou no amor e para o amor, eu vejo que eu tenho condições de tomar decisões na minha vida. E todas as feridas passadas pela cruz de Cristo se tornam pedras preciosas, pérolas preciosas. Não é porque, e muitas vezes até em oração por cura interior, quando a gente está rezando por alguém, por cura interior, a gente quer consolar a pessoa e a gente acaba falando coisa errada. A gente diz, não, o seu pai não te amou, você não foi amada pelo seu pai porque ele também não foi amado. Não, é melhor dizer, o seu pai não te amou porque ele não tomou decisão pelo amor, porque ele não foi amado, mas ele tinha condições de amar, sim. Porque o amor é uma decisão. Deus decidiu me amar e decide a cada manhã me amar. E eu também posso tomar a decisão pelo amor. Amor não é sentimento. Eu acordei sentindo que eu estou amando. Não, ninguém sente que está amando. Amor é decisão, eu tomo a decisão. O amor ágape, o amor caritas, é decisão, parte da nossa vontade. Eu tomo a decisão de amar e vou amar. Essa é a decisão de Deus. Tomou a decisão de nos amar e não pode deixar de nos amar. Porque se Deus deixa de nos amar, Ele deixa de ser Deus. Que a própria essência de Deus é amar. E nos criou nesse amor. Nós somos um risco que Deus assumiu, mas assumiu para sempre, porque acredita naquilo que nós podemos ser. Não fica olhando para aquilo que nós somos, mas olha para aquilo que nós podemos ser, porque nos ama. Só que, queridos, os judeus esqueceram tudo isso. Sabia de tudo isso, sabia muito bem quem era Deus. Sabia muito bem do amor de Deus como Pai, que me ama. O próprio profeta Oséias vai dizer que Deus é aquele que nos pega como um pai pega a criança e levanta a criança à sua altura e olha nos olhos da criança, ainda dá alimento, coloca a criança da sua altura. É tão bonito ver um pai quando pega a criança, coloca ela aqui nas suas costas, no ombro, ou levanta a criança, ela fica da altura. Nossa, papai, como que eu já estou mais alto que o Senhor? É lindo isso, porque é a imagem de Deus. O profeta Oséias fala disso.
Eu vos tomo, Israel, como um pai pega a sua criança nos braços e coloca a sua altura e dá-lhe de comer, olhos nos olhos. É assim que Deus faz conosco. Nós nunca podemos ir a Ele. É Ele que desce e vem a nós e nos eleva à sua altura. Nós nunca conseguimos chegar à altura de Deus. É Ele que desce, nos pega e nos eleva à sua altura. Então, os judeus sabiam de tudo isso, mas foram esquecendo. Por isso que o versículo 1 ao 3 do capítulo 15 de Lucas, os escribas e os fariseus, muito estudados, começam a criticar Jesus. Porque Jesus veio para apresentar para eles quem é o Pai. Quem realmente é o Pai? Então Jesus entrou na ceia, sentou com eles para mostrar, eu vim para apresentar para vocês quem é o Pai, porque vocês já não sabem mais quem é o Pai. Nesse ano da misericórdia, vai dizer o Papa Francisco que justiça é próprio do amor. Então ser justo é amar, só que os judeus confundiram a justiça. Lembra a cura do leproso? Quando Jesus cura um leproso? Para os judeus era um escândalo, sabe por quê? O que é a justiça para o judeu? O que é ser justo para o judeu? Eu estou aqui, como é que é o nome do senhor? O Sebastião é leproso. Então para o judeu, o que um judeu faria? Eu pego o Sebastião leproso, o tiro do meio da comunidade dos sãos e vou levá-lo lá para a colônia de leprosos. Isso é justiça. Ele fez bem, por quê? Porque se o Sebastião ficar no meio dos sadios, todos os sadios podem se contaminar e ficar leprosos. Isso é justiça, fez bem. Tirou, é justo, tirou o leproso, deixou ele na solidão sozinho para salvar toda a comunidade dos sadios, dos sãos. Isso é justiça. Os judeus passaram a olhar para Deus dessa maneira, o Deus de justiça, que no hebraico nós dizemos, o nome de Deus, justiça no hebraico é Elohim, o Deus Elohim. Ou seja, aquele que, esse daqui está pecando, esse daqui está doente, eu vou tirá-lo do meio da comunidade para salvar os sadios. Jesus veio apresentar outra face do Pai, a face da misericórdia. O que a justiça fez está errado? Não. O que é ser justo? Eu vou tirar o doente, vou colocar ele para lá para salvar a maioria. Agora, o que Jesus faz? Para apresentar o que é a misericórdia. Ao invés de tirar o Sebastião leproso e colocá-lo fora da comunidade para salvar os sadios, a misericórdia vai até o doente, cura o doente e o traz de volta para a comunidade. Isto é misericórdia. A justiça é o tiro doente para salvar os sãos. A misericórdia cura o doente e o traz de volta para o meio dos sãos. É isso que Jesus veio apresentar. Porque a justiça levou o povo a ter uma ferida com Deus. A justiça levou o povo a ter uma mágoa com Deus. Que Deus é esse que me tira do meio da comunidade, é claro, para salvar os outros, mas e eu? Fui separado da minha família, fui separado daqueles que eu amo. Sim, para salvar a comunidade. Deus usou de justiça com seu filho Jesus. Permitiu que ele morresse na cruz para que todos nós leprosos fôssemos curados pela misericórdia. Então nos trouxe de volta para a comunidade. E é isso que Jesus quer apresentar para os fariseus, para os escribas e para os judeus que não conhecem mais o Deus de misericórdia, que não conhecem essa dinâmica de buscar o Sebastião e trazê-lo de volta para o seio da comunidade. Eles só conhecem o contrário, de tirar o Sebastião e levá-lo para a colônia de leprosos. Foi por isso então que Jesus conta essa parábola que nós conhecemos do filho pródigo. Vamos lá? Sei que não vai dar tempo, depois a gente para nela pela metade, o segundo momento a gente continua. Olha o que vai dizer a palavra de Deus. Eu volto com vocês no versículo 2 que diz assim: os fariseus e os escribas, porém, murmuravam contra ele.
Este homem acolhe os pecadores e come com eles. Então, olha o que diz o versículo 3. Então ele contou-lhes esta parábola. Pega comigo o versículo 11 agora. E Jesus continuou. Então Jesus agora conta a parábola para mostrar quem é o Pai. Quem é realmente o Pai que ele veio apresentar? Lembra de Filipe, que faz uma pergunta para Jesus? Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus vai dizer, Filipe, me faz uma pergunta dessa. Quem me vê, vê o Pai. Porque eu sou o rosto misericordioso do Pai. Quem me vê, contempla a eternidade. Quem me vê, vê o amor do Pai. Então Jesus conta essa parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai, Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Veja, na cultura judaica, o filho mais velho tinha o direito de 2/3 da herança. E o mais novo ficava apenas com 1/3 da herança. Então o pai, quando o filho mais novo chegou, e o pai conhece bem o seu filho mais novo, quem é o pai e a mãe que não conhece os seus filhos? Sabe muito bem se eles amanheceram bem ou não, se estão irritados, se estão com raiva, se estão tristes, se estão eufóricos demais. O pai e a mãe conhecem, não adianta. Conhece a maneira de se portar, conhece a maneira que o filho fala, conhece muito bem. O pai também conhecia o seu filho. Então o filho mais novo chega e diz, Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. Na cultura judaica, para um filho chegar para o pai, porque só se deveria dar a herança depois que os pais morrem. Hoje, para evitar brigas, porque tem família que se destroem por causa de uma panela de pressão velha que a mãe deixou, um queria a tampa, a outra queria a panela, e não dava para dividir a panela em 3, em 4, então quem ficou com a panela, pronto, foi causa de discórdia. Não, a mamãe ficou 15 meses pagando essa panela nas Casas Bahia, 15 meses pagando, agora ela morreu, você vai ficar com a panela? Não, a panela é minha, e faz aquela briga na família por causa de uma panela, né? Então, hoje se divide herança antes para não dar problema. Mas na cultura judaica, quando um filho, preste bem atenção para nós entendermos a parábola. Quando um filho chegava para o pai, Sebastião, já que você está aqui na frente, vai ser o senhor que vai ser usado mesmo. Pode ficar sentado. Na próxima palestra eu sento lá atrás. Tá, é lugar cativo, né? Tá bom. Quando o filho chegava para o pai e dizia, o pai vivo, pai, dá-me a parte da herança que me cabe, em outras palavras, o filho estava dizendo para o pai, na cultura judaica, pai, a partir de hoje o Senhor não existe mais para mim. Eu estou te matando no meu coração. O meu coração se tornou agora um túmulo e eu estou te enterrando. Eu não preciso mais de ti, não gosto de ti, tu te tornaste para mim um morto, eu te apago da minha vida. Na cultura judaica, pedir a herança para o pai ainda em vida era dizer tudo isso que eu acabei de dizer. Era cortar todos os laços familiares com o pai. Toda a tradição que eu tinha com o pai, eu acabei de cortar naquele momento. O pai para mim não existe mais. Então eu vou embora, e olha o que diz a palavra de Deus. E o pai dividiu os bens entre eles, porque faz parte do amor não reter. O amor dá, o amor se entrega. E o pai, mesmo tendo bens, o pai mesmo conhecendo o filho pediu, ele lhe deu. Tá bom, meu filho, é seu, eu trabalhei para você. Eu juntei o que nós temos, é para você e para o seu irmão. Então eu lhe dou tudo o que você precisa, pode ir. Né? Eu sei que você está me matando no seu coração, mas você é livre para fazer aquilo que você quiser. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. O filho parte para um lugar longe. Esse distante na Bíblia
não quer dizer que o filho foi para 500 quilômetros longe do pai. Não quer dizer que o filho foi morar 1000 quilômetros do pai. Não. Quando diz na Bíblia que o filho foi para um lugar distante, está dizendo que mesmo que ele estivesse a 10 metros do pai, os corações estavam distantes. Havia um grande abismo entre o coração do filho e do pai, porque o filho matou o pai no seu coração. O que me importa é a sua herança, você para mim não existe mais. Então o filho parte com tudo aquilo que o vincula com a família, a herança. A herança na cultura judaica é o que vincula o filho com a família. Ele rompe com tudo que pela lei, a própria lei vai dizer que um filho que deixa a casa, nessa condição, a própria palavra de Deus diz que ele merece o apedrejamento. Tão terrível é essa situação, mas o filho fez. Deixar a casa é ignorar sua pertença ao pai, à família, povo e tradição. É matar o pai, a família e os amigos no seu coração. Então o filho matou tudo isso. Pai, eu não preciso mais de ti, da tua casa, da tua família, dos teus amigos. Os teus amigos já não são mais os meus. Eu quero me aventurar, eu vou embora, quero viver uma outra vida. Pai, preste bem atenção. A partir de hoje, você não existe mais para mim. Amém. Pode ir então, tá bom. Diz a palavra de Deus, e ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. É fácil. O que nós conquistamos, a gente luta para manter. O que nós não conquistamos e que é dos outros, é o que fizeram com o Brasil. Tudo que não é conquista deles, mas é a conquista, trabalho do pobre, vamos empobrecer mais, vamos gastar tudo, esbanjar tudo, roubar tudo. Foi o que aconteceu. E foi o que esse filho fez também com os bens do seu pai. Vou gastar tudo, não foi eu que conquistei, não trabalhei para isso, foi meu pai que me deu, vou acabar com tudo. Quando tinha esbanjado tudo o que possuía, está escrito isso aí na sua Bíblia? Quando tinha esbanjado tudo o que possuía, chegou uma grande fome àquela região e ele começou a passar penúria, necessidade. Então foi pedir trabalho. O que está escrito aí? Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu sítio cuidar dos porcos. Eu vou parar nesse versículo. Olha a situação. O judeu não passa nem perto de porcos, porque o porco é um animal impuro, segundo a Bíblia. É um animal impuro, então o judeu não pode cuidar de porcos, nem come carne de porco. Ou seja, se ele começou a passar necessidade e não tinha mais nada, e se ele foi trabalhar com porcos, é porque ele já saiu até da sua cultura. Ele foi para uma fazenda de pagãos, de pessoas que não eram, de pessoas que não são judeus, que não têm a mesma cultura judaica. Ou seja, ele foi tentar trabalhar na casa de pagãos e cuidar de porcos. Aquele homem que era livre se tornou agora escravo. Veja, trabalhar com porcos era um trabalho de escravos, porque tinha que, nessa cultura, e tanto na cultura dos pagãos, tinha que viver ali junto, não viver dentro do chiqueiro, mas tinha que passar o tempo convivendo com os porcos e cuidando dos porcos. Ou seja, só os escravos faziam isso. Eu comprei um escravo, ele era obrigado a cuidar dos meus porcos. Ele que era filho, se tornou agora escravo, porque deixou a casa do pai e foi trabalhar com os porcos. O pior ainda vai vir. Ele queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Você já imaginou uma pessoa chegar ao ponto de brigar com os porcos para comer a lavagem? E os porcos ainda eram mais espertos do que ele e não permitiam que ele comesse da lavagem. E o patrão também não permitia. Não, isso é comida dos meus porcos. Você comer, o que eles vão comer? Você não tem o direito de roubar a comida dos porcos, comer lavagem. Imagina a situação. Um homem que na casa do seu pai tinha tudo, era livre. Livre para ir e voltar, livre para comer, livre para se esbanjar, livre para viver como filho na casa do pai. Esse homem se tornou agora escravo,
porque foi cuidar, saiu de casa e foi trabalhar com porcos. Perde a dignidade, a sua identidade de filho, ele perdeu a sua dignidade de homem e de pessoa. Analisa comigo, um homem que é a imagem de Deus, um homem que foi criado no amor, um homem que na casa do seu pai tinha tudo, perdeu a liberdade porque se tornou escravo, e agora perdeu a dignidade, porque nem a comida dos porcos ele podia comer. Queridos irmãos, ele era menos do que um porco, porque nem a lavagem podia ser dada para ele. Você imagina um homem comendo lavagem? A gente já viu as pessoas abrindo lata de lixo e comendo comida que foi jogada. Agora a lavagem é muito pior do que isso. A lavagem já está azeda, várias comidas de dias misturadas, e a pessoa querendo comer aquilo e nem aquilo lhe era dado. Por quê? Porque ele se diminuiu tanto que ele se tornou pior do que um porco, porque nem essa comida lhe era dada. Então ele perdeu, ele se tornou escravo, perdeu a liberdade, perde a dignidade, que é a sua identidade de filho, porque nem a comida dos porcos ele podia comer. O versículo 24 e 32, só para você guardar, vai dizer, o pai vai afirmar 2 vezes que esse filho estava morto. O filho para o pai estava morto, versículo 24 e versículo 32. Por quê? Porque a pessoa, quando perde a dignidade, a liberdade, está morta. Não tem mais o porquê. Já não é livre, se tornou escravo. Já não tem a dignidade de filho, já não tem identidade. A identidade é aquilo que Deus escolheu para nós. Somos filhos. Essa é a nossa identidade mais profunda. Quando nós nos apresentamos para os outros, quem é você? Nós deveríamos, sinceramente, para nós cristãos, nós deveríamos nos apresentar da seguinte maneira: quem é você? Eu sou o padre Eduardo José, filho de Deus. Essa é a nossa identidade mais profunda. Eu me apresento padre, eu deveria, né, porque a minha identidade também como carisma salvista na comunidade religiosa, então faz parte da minha identidade ser salvista, eu deveria me apresentar. Eu sou o padre Eduardo José, filho de Deus, salvista e muito feliz. Então assim que nós deveríamos nos apresentar. Quem é você? Eu sou o Sebastião, filho de Deus, muito feliz. Por quê? Porque eu sou filho de Deus, conheço o seu amor. Essa é a nossa identidade. Se o nosso país, seja o Brasil ou seja aqui nos Estados Unidos, se fôssemos realmente cristãos, a nossa identidade deveria estar escrito isso, né? Fulano de tal, filho de Deus. Essa é a nossa identidade mais profunda. E esse homem perdeu a sua identidade, a sua dignidade. Já não era mais nada, era pior do que um porco. E olha o que diz a palavra de Deus. Vamos continuar. O relógio aqui passa mais rápido. Então, olha o que diz a palavra. Leia comigo aí na sua Bíblia o versículo 17. Pode ler. 1, 2, 3, todos juntos? Continuem. Não, vamos voltar. Voltem no versículo 18. Todos juntos, hein? 1, 2, 3. Tá bom, podemos parar por aí. O filho caiu em si e voltou para a casa do pai. Não é isso que nós acabamos de ler? Agora analisa comigo o que diz a palavra de Deus. Ele disse: na casa do meu pai, até os empregados têm o quê? Comer. E eu aqui passando fome. Vou voltar para a casa do meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Quer ganhar o céu nas minhas costas, né, Sebastião? Quer ganhar o céu, ó. Eu ganhei mais uns anos no purgatório e só tirou alguns dos seus. Muito obrigado. Só me deu mais anos no purgatório, ó. Vamos lá. Então o filho, o que ele fez? Ele caiu em si e disse que na casa do seu pai
até os empregados tinham que comer, então vou voltar para a casa do meu pai. Analisa a palavra de Deus comigo. Esse filho não voltou para a casa do pai porque ele estava com saudade do pai. Ele não voltou